A paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Você que está em casa também, que participou do primeiro culto e agora vai participar do segundo, que seja bem-vindo também. Bem-vindo todos vocês, né? Graças a Deus. Me alegro também de ter o irmão aqui, né? Ao lado da irmã Mônica, mas do irmão Danilo, né? Serginho, né? Graças a Deus, né? E o Claudinho, né, Claudinho? Graças a Deus, Claudinho, nós fizemos uma obra junto aí, pregando a palavra. E graças a Deus, viu, irmão Brito? Irmão Brito é obreiro na casa do Senhor, né? E leva o nosso abraço também ao pastor Sérgio. Pastor Sérgio, quando ele veio para essa cidade, foi o primeiro que fez uma visita para ele, ali no predinho da irmã Antônia, né, que é do finado Joel. E graças a Deus, de lá para cá, a gente nunca perdeu a comunhão um com o outro. Breve estarei fazendo a visita. 37 de Ezequiel, quantos achou? Amém? Quero aqui justificar a falta do pastor Magrin e também da pastora Priscila. Eles pediram para, se eu liberava para eles atenderem uma agenda lá no pastor Diego, por isso ele não está aqui nessa noite, e estamos aqui para Deus estar usando ele lá e usar nós aqui também, amém? Graças a Deus. Quem achou Ezequiel 37, verso 1, amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Está aqui também, né? Se quiser, está ali, é o texto? Graças a Deus, viu, irmã? Sempre que puder pôr para que os irmãos estejam acompanhando, amém. Eu quero aproveitar esse gancho e dizer, tanto a igreja como o Ministério de Louvor, em breve nós teremos aqui alguma coisa a mais para estar ajudando tanto a igreja como também o Ministério de Louvor. O que você puder orar para o Ministério de Louvor e o que você puder ofertar e investir no Ministério de Louvor, invista, porque eles são um levita que traz o fogo através do Espírito Santo para a mensagem ser pregada aos corações. Deus abençoe todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E fala assim, estava sequíssimo. Assente, Deus abençoe. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesta noite para adorar a Deus, a qual nós já adoramos com o Ministério de Louvor. E a palavra do Senhor nessa noite fala de um texto de tanta importância que nós nessa noite vamos estar falando através do Espírito de Deus na minha vida e também na vida desse homem de Deus, por nome de Ezequiel. Ezequiel era um homem temente a Deus. Ezequiel era um homem que ouvia Deus falar com ele e ele obedecia. O importante da igreja de Deus, do homem de Deus, é quando Deus fala com ele e ele obedece. A igreja do Senhor Jesus precisa de ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Porque quando Deus fala, Ele quer fazer algo que vai beneficiar tanto a igreja própria como nós somos, como também no seu reino aqui na terra e
para o futuro no reino celestial de eternidade a eternidade. Afinal, Deus te chamou como profeta, nos chamou como profeta, como homem e mulher de Deus que nós somos. Nós vemos esse texto aqui quando Deus fala com Ezequiel, e fala para Ezequiel ir até o vale de ossos secos. E Ezequiel não questionou Deus ao ir àquele vale de ossos secos. Ezequiel, é claro, ele não sabia o que ele iria ali fazer naquele momento, ou o que Deus queria com ele ali naquele lugar. Mas o importante não é nós indagar a Deus o que Ele quer que nós o façamos e o que Ele quer de nós. O importante é que quando Ele fala, nós obedecemos e imos até o lugar marcado que Ele quer que nós o vamos. E lá Ele que vai decidir o que Ele vai usar nós para fazer. Ezequiel, então, agora toma a direção para o vale de ossos secos. Sem saber, talvez, o que ele iria fazer ali, ele então obedece a Deus e começa a andar em volta daquele vale de ossos secos. E diz a palavra de Deus que aqueles ossos, de tão seco que estava sequíssimo. Não tinha nada de oxigênio naqueles ossos. Não tinha nada de umidade naqueles ossos, porque estava sequíssimo. É como se você pegar um osso que tenha muito tempo, ou qualquer outro objeto que quando você colocar ele na palma da sua mão e esfregar e se soprar, ele vira pó, ou que seja, desaparece no ar. Mas eu quero dizer nesta noite, através do Espírito Santo na minha vida, falando com nós, por que aqueles ossos que a Bíblia com clareza fala que eles estavam sequíssimos? Porque tinha o pecado entrado ali naqueles ossos, porque eram os ossos humanos, é claro. Naquela visão, não tinha a água que é um dos símbolos do Espírito Santo. Não tinha também nada de oxigênio. Por isso que diz que aquele vale estava cheio de ossos secos. Não tinha vida. Não tinha nada. Por isso que Deus então fala com um homem por nome de Ezequiel e fala: vai lá naquele vale. E ele olhando aquele vale de ossos secos, rodeando ali, e diz a palavra do Senhor que ele então chega ali naquele vale de ossos secos, e diz a palavra do Senhor nessa noite: Deus falando para Ezequiel: poderão, porventura, esses ossos viver? Deus está falando para mim e para você nesses dias de hoje. No caminho que nós estamos andando, no que nós estamos fazendo, no mundo em que nós estamos vivendo. Se a pessoa não for uma pessoa espiritual, ou que seja uma pessoa que tem Deus na sua vida, que tem o Espírito Santo na sua vida, o que você vê de futuro, ou o que você vê algo que pode interessar nesse mundo atual que nós estamos vivendo, não enxergamos nada. A moeda não vale mais, vale muito pouquinho, para não dizer que não vale. Os políticos, os governantes não têm palavra. E quando eles fazem, alguém diz o contrário, que não é aquilo que ele está fazendo.
O que nós olhamos com os nossos olhos e vemos alguma coisa que pode agradar a cada um de nós? Ezequiel olhou naquele vale, Deus mostrou para ele que ali estava um vale seco que não valia nada. Esse mundo não está valendo muita coisa, irmãos. O mundo humano que eu estou falando, um mundo de podridão, de pecado. O povo perdeu a raça humana, a imagem de Deus que foi criada, para que Deus olhasse e se comprazasse nela, que somos nós. Estou falando raça humana, nós. Não estou falando de nós cristãos, como Deus na nossa vida. Você não vê nada. Se você andar de carro na rua, o povo não sai da rua para você passar. Perdeu o temor, o medo de morrer. Não tem noção do que é morte, do que é futuro. Para eles, tanto faz como tanto fez. Ali naquela avenida, inclusive perto da casa da irmã Derina, mas do irmão Lucas, do irmão Benedito e da irmã Vitória, abriu um comércio lá. Lá não é aglomeração, é um monte de pessoas amontoadas uma na outra. Não tem 80 centímetros de distância uma do outro. Perdeu noção de vida. E a praga, o vírus, está matando as pessoas, pegando as pessoas e levando. Agora mesmo nós falamos de 2 pessoas. Um, meu vizinho, o outro, bem aqui, um obreiro da casa do Senhor. Vi ele a semana passada, sadio, saudável, conversei com ele e partiu para a eternidade. Ainda bem que esse partiu com o Senhor, e se o outro tiver também olhado na hora da morte e reconhecido que Deus é o Deus da salvação e que dá a morada eterna, ele deve ter também aceitado, porque a palavra foi pregada a ele. Mas quantos estão morrendo que não dão prazo de reconhecer ou que não conhecem a palavra, que está como esses ossos secos? Mas tudo é possível ao que crê. E Deus é aquele que faz das coisas impossível se tornar possível. Deus é o Deus da vida. Por isso que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 10. O ladrão que é Satanás, o perseguidor, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus. Jesus disse: o ladrão não veio a não ser roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. No verso 11 do capítulo 10 ele fala: eu sou o bom pastor e eu dei a minha vida pelas ovelhas. Você é ovelha de Deus? Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, vai lá no vale e profetiza sobre esse vale de ossos secos. Diz a palavra do Senhor então que Ezequiel disse, aqui no capítulo de número 37, no versículo de número 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, e assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito e viverás. O mundo está morto no pecado, mas precisa de uma atalaia como Ezequiel, e você nesta noite é uma atalaia de Deus. Você foi chamado para profetizar sobre esse mundo que está morto, para que eles possam reconhecer Deus como o grande, supremo eu sou, e dizer:
vive, e eles viverá. E Ezequiel continua então falando com Deus, e Deus com Ezequiel. No verso de número 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei que cresça carne, e espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me disse, como me deu ordem, e ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso aos seus ossos, e olhei, e eis que que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Processo. Tudo tem que ter um processo. Mas todo processo que vem e que tem que ter, tem que ser baseado na palavra de Deus, baseado na sabedoria do alto, baseado na sabedoria do Espírito de Deus nesses dias atuais que nós estamos vivendo. Ezequiel então profetiza como Deus falou para ele. E ele ouviu um revoloroso de barulho enquanto ele profetizava um processo que estava para melhoria, enquanto ele estava no processo de profetizar. Queridos, nesta noite você está aqui, talvez num processo também. Nós precisamos de passar por um processo cada vez mais. Isaías, capítulo de número 60. O profeta Isaías, então, profetiza para a raça, para o povo de Israel, para a nação de Israel. Sabendo que eles estavam no pecado. E ele chega então com uma palavra de ânimo. O profeta de Deus tem sempre uma palavra de ânimo, não uma palavra de desânimo. Palavra que exalta, não que joga lá embaixo para humilhar. Deus exalta os humildes e derruba o soberbo, diz a palavra de Deus. Isaías então chega e profetiza. Capítulo de número 60, Isaías fala assim: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, vai nascendo, não nasceu sobre ti, vai nascendo gradativamente. Quando eu aceitei Jesus, eu bebia um litro de velho barreiro por dia quando eu saía do serviço. Era um bebum, era um beberrão. A minha esposa chegou ao ponto de falar: arruma um caminhão e me leva de volta para a casa da minha mãe. Mas como eu reconheci que eu tinha pegado ela como esposa e que eu tinha que me responsabilizar como provedor, eu falei: olhei para mim e disse: eu sou muito homem para largar esse vício e cuidar da minha família. Completamos o mês que vem 40 anos de casado, vamos completar. E Deus tem feito nas nossas vidas, e nunca eu dormi num sofá ou ela no sofá por causa de briga, de intriga. Não. Quando briga de dia, conserta.
para que de noite o Senhor levanta na sua vida, como diz aqui no livro do profeta Isaías, levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você é diferente do mundo. Diz Isaías aqui no verso de número 2, veja só, se você estiver aqui acompanhando. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, queridos. Qual é a glória que Deus que está na sua vida hoje? O Espírito Santo. Aonde você chegar, alguém vai olhar para você e vai, você é diferente. Malaquias 3,18. Então vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Só uma parte do versículo. E se você continuar nesse processo, a igreja do Senhor, aqueles ossos era seco e depois veio carne, veio nervo e eles ficaram de pé, ser humanos. Mas não tinha vida. Mas você pode olhar para você mesmo e falar assim: eu tenho vida. E eu tenho vida em abundância. Porque o Senhor me veio para mim dar vida. E eu tenho vida. Porque já não vivo eu, mas o Senhor é que vive em mim. Agradeça a Deus. Na primeira ministração eu disse assim que eu estava pregando aquela mensagem como se fosse a última do dia ou da noite. Porque eu tenho orado para que o Senhor me dê o dia de amanhã perfeito e saudável. Para que eu viva mais um dia que o Senhor me der. Mas se porém Ele não me der, eu vou dormir com o Senhor, e no dia do arrebatamento, eu vou ter o privilégio de ressuscitar primeiro do que vocês, se Ele vir para mim individual e vir para vocês coletivo. Eu vou ser o primeiro, primícia. Estou nem aí. Mas eu tenho uma coisa a falar para mim e para você nessa noite. Ai daquele e daquela que o Senhor virá para você como um ladrão, como diz Jesus no capítulo de número 24, verso 36 a seguir, que quando foi na vida, no tempo de Noé, seria a vida do Filho do Homem. Quando Noé estava construindo a arca, o povo não estava nem aí. Estava nem aí. Não enxergava nada. Noé já enxergava um grande dilúvio que vinha e que ele ia navegar num grande barco que ele estava fabricando, porque o Senhor tinha dado até a medida, 300 côvados de comprimento. 50 côvados de largura, 300 côvados que dá mais ou menos 150 metros de comprimento. Um volumoso barco. Você sabe o que eu vejo? Quando eu vejo um barulho estranho, eu penso, será que não é a trombeta de Deus me chamando? O alarido da grande trombeta de Deus. E o Espírito Santo pegando a igreja dele e subindo para estar com ele no paraíso para todo sempre, nas bordas de Cordeiro, aonde, irmãos, não vai ser as irmãs e os irmãos que trabalham aqui como diácono e diaconisa, ministrando a ceia a nós, mas lá vai ser o próprio Jesus, eu creio, porque ele veio para servir
E diz a palavra então no versículo de número 8, e olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceram a carne. Se a pessoa você falar assim, olha, acontece isso, e vai acontecer, e você vê a maravilha cumprindo através da sua palavra, o efeito da sua palavra. Irmãos, tem gente tão negativa que fala palavras de machucar, não de edificar, pelo amor de Jesus Cristo, no sangue dele que foi derramado no madeiro, a coroa de espinho que foi cravado no seu rosto, os pregos que pregaram nas suas mãos e nos seus pés, aquele sangue de Jesus, aquele homem que não deveria mal algum, que foi crucificado entre os malfeitores. Quando você dirigia a palavra a um filho, ou um pai, ou uma mãe, ou um cônjuge, ou um irmão, ou um amigo, pensa bem o que vai sair dos seus lábios, porque depois que sair, vai surgir dois efeitos. Se for bom, o Espírito de Deus vai pegar e transformar em bondade, em alegria e em material, talvez até para a sua vida financeira, a sua vida cotidiana. Mas se for negativa, meu irmão, o diabo vai trabalhar dia e de noite para te derrubar, te dar uma rasteira, porque ele é ladrão. Ele quer roubar o seu casamento, ele quer roubar o seu namoro, ele quer roubar a sua comunhão de namoro, seja de noivado, seja de casamento, seja de pai com filho, mãe com pai, tudo. O diabo veio para isso, ele quer matar, quer roubar, mas diz a palavra do Senhor que a palavra do profeta ela tem poder para edificar até os ossos velhos que não tinha mais jeito. A palavra de Deus através de Ezequiel obedecer a Deus, ele falou e cumpriu, e Deus está falando todos os dias para nós através das escrituras sagradas. Me obedece, anda na minha lei, que eu serei com vocês e eu te darei, como diz Deuteronômio, bendito será no campo, bendito será o fruto do ventre da sua mulher, das vacas, do gado, bendito seja a amassadeira, bendita seja tudo, diz aqui através de Deuteronômio 28, versículo 1 até o versículo 13, e ainda dirão, não pegarão emprestado, mas emprestarão a muito, se preciso for, não vai ser por cauda, mas por cabeça, não vai estar por baixo, mas por cima, mas se obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, como Ezequiel, sendo um profeta como nós somos, obedeceu. Isaías, capítulo de número 61. Jesus falando, ele já profetizando, que Jesus ia entrar num templo depois de descer do monte, sendo tentado pelo diabo, mas ia pregar no deserto de Zebulum e nos confins da terra, dizendo, o Espírito de Deus é sobre mim, porque me enviou a pregoar de novas palavras, vida nova. Os cegos vão enxergar, os paralíticos vão andar, as pessoas vão ser curadas. Irmãos, pensa você, o potencial que você tem, o que nós temos. E o capítulo 59 diz assim a palavra do Senhor. As mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa ouvir o clamor do seu povo. E nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir o clamor do seu povo. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, aliás. E os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Nesta noite, você é um profeta de Deus ou não? Você está pronto para obedecer a Deus ou não? Você tem palavras que edificam ou que venha
desconstruir, que constrói ou desconstrói, que edifica ou que acaba com tudo. Porque Deus estava falando para Ezequiel que o povo dele, o povo de Israel, estava como esse vale de ossos secos. E eu quero dizer aqui com toda clareza, através do Espírito Santo na minha vida, que às vezes tem lar que está pior do que esses ossos secos aqui, que nem profetizar mais não profetiza. Mas nesta noite, que cumpra na minha e na sua vida o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e lembra-te de nós e tenha misericórdia. O profeta Abacuque, ele tinha tanta certeza, irmãos, que tem um texto aqui mais na frente que fala que ainda que não houve chuva, não haverá chuva sobre a terra. Ainda que as vacas no curral não dê leite, mas Ele é o Deus, como diz Isaías, que faz um manancial de água no deserto e fonte de água nos vales. Ele é água viva. Quando Jesus estava em Lucas 37, se não for me engano, tem duas palavras de Jesus que eu muito guardo, mas às vezes eu confundo, porque nós não estamos olhando na palavra, e eu veio na mente, de que Jesus estava indo para a festa dos judeus, e os irmãos de Jesus falando, olha, vamos, está se atrasando, como o marido que fala para a irmã, para a esposa, olha, já chega de olho no espelho, você está bonita demais, não precisa passar nada, e ela está lá cada vez mais passando e se ajeitando, e o marido atrasado, mas lá em casa tem vezes que é eu, vamos amor, que está acabando, vamos, anda logo. Às vezes o homem também atrasa, né? Não pode dar lugar só para as mulheres, não. Aí Jesus fica bem tranquilo. E sabe que dia que ele chega? No último dia da festa. E pegou aquele povo reunido, certamente não tinha aparelho de microfone naquela época, certamente ele subiu em algum lugar. E ele gritou bem alto. Você chamou a atenção? Olha para mim, a Bíblia não fala. E Jesus fala assim, aí, quem tem sede, vem a mim e beba. Do seu ventre fluirão água viva que salta para a vida eterna. Ele estava falando, o Espírito Santo, que haveria de vir sobre aquela nação, sobre aqueles que reconhecessem como Deus, como Jesus de Nazaré, que veio para morrer na cruz como ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso que ele fala no capítulo 3 do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou, eu estou à porta e bato, desculpa. E se você entrar, eu vou cear com você. E quem vencer, eu vou dar o direito de assentar comigo no meu trono, como assim eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Fica em pé nesta hora, porque você é vencedor, porque diz a palavra do Senhor que você é mais do que vencedor, mas precisa de ser profeta de Deus, obediente, e falar só o que Deus quer que você fala.
Tiago, capítulo de número 4, verso 8, sujeitai a Deus, versículo 7. Não, versículo 7, sujeitai a Deus. E o versículo de número 8 diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Que jeito que você vai resistir? É olhar para você mesmo e não ver você. Ver o Espírito de Deus, que dá vida, que é forte, que vence, que não perde, que ganha, que faz e ninguém desfaz. Que fala a palavra, que edifica, não que destrói. Eu quero que você ore nessa noite junto comigo.